Em Gênesis 12, de 1 a 7, nós temos: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei essa terra. E ele ficou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua presente ainda no nosso tempo. O Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos irmãos da igreja primitiva. O Senhor continua agindo no meio do teu povo. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque nós podemos contar com a tua presença. Realmente, tu és Emanuel. E é com essa confiança que nós nos aproximamos de ti, crendo que existes e que galardoa aqueles que o buscam, Senhor. Nós te agradecemos por essa bela manhã e te pedimos que o Senhor esteja abençoando ricamente todos os homens desse país. Que como pais, nesse domingo, eles sejam referência de servos do Senhor, para que essa nação de fato seja uma nação vitoriosa, próspera e seja exemplo para o mundo, Deus. Te pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Homens da Monte Sinai, eu gostaria de meditar com os irmãos acerca do grande pai Abraão. Não é só chamado de pai por nós, os cristãos, mas é chamado de pai pelos judeus, pelos árabes, por todos os semitas, né? Que tem esse homem como referência. E é interessante, se nós formos olhar a biografia de Abraão, nós veremos que ele era um homem simples como nós, tão humano quanto nós. No entanto, ele tinha algumas características que fizeram dele esse ícone como homem e pai. O que um homem como Abraão, rico, estabelecido, como nós dizemos aqui no Brasil, com o burro na sombra, tinha que se meter nessa camisa de 11 varas e sair sem lenço e sem documento para uma terra que nunca havia visto, da qual não sabia nada? Eu gostaria de conhecer, irmãos, o contexto anterior da vida de Abraão. Como que foi a infância, a adolescência, a juventude desse Abraão? O seu pai terá, como é que ele foi? Qual o ensino que ele deu a Abraão para formar esse homem de caráter? Um caráter profundo, vigoroso, cheio de falhas, sim, fraquezas, mas um homem temente a Deus e que superou todas as dificuldades por causa da sua fé e do seu compromisso com Deus. Como Abraão conheceu esse nosso Deus? E é maravilhoso nós entendermos, né, que Deus é quem se faz conhecer. Não foi Abraão que foi em busca de Deus. Foi Deus que procurou Abraão. Foi Deus que se deu a conhecer. E é maravilhoso nós entendermos também que há sempre um propósito nessa vontade de Deus
em se fazer conhecido. Nós podemos ver lá no Novo Testamento o exemplo do apóstolo Paulo, quando foi confrontado no caminho de Damasco, né? Foi o próprio Deus, o próprio Cristo que se apresentou a ele e o convocou naquele momento. Portanto, é a primeira coisa que eu quero deixar claro para os irmãos, que é Deus quem te escolheu, Deus quem me escolheu. Se formos falar no português chulo, né? Nós estamos assim, amarrados a esse Deus. Porque Deus nos buscou e nos escolheu. E sempre há um propósito nessa vontade. Quando Deus procura, Deus busca, e ele tem um propósito. Ele tem um propósito nessa busca. Ele não quer abençoar apenas a minha pessoa ou a sua pessoa. Ele quer abençoar um grupo de pessoas que se relacionam comigo, que se relacionam contigo. Quando Deus te abençoa, quando Deus me abençoa, Ele já está antevendo a bênção que a minha vida será para aqueles que vivem ao meu derredor. No caso de Abraão, ele quis abençoar o mundo. O texto de Gênesis diz, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa de Abraão, irmãos, nós estamos aqui. Muitas vezes nós não temos essa noção de que se não fosse Abraão, nós não estaríamos aqui. A igreja não existiria se não fosse Abraão. Poderia até existir se Deus tivesse um outro projeto, porque Deus, nós não vamos questionar o projeto de Deus, né? Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer. Mas, do jeito que a história se desenrolou, Deus usou Abraão. Sem Abraão, não existiríamos, não estaríamos aqui. Deus também, o segundo ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos, é que Deus se dá a conhecer àquele que se predispõe a conhecê-lo. É necessário que eu tenha vontade de conhecer a Deus. Portanto, eu creio que Abraão já era um homem devoto, ele buscava pela verdade, ele queria conhecer a verdade. Nós sabemos que aqueles povos da antiguidade tinham vários deuses. Depois, se nós lermos, né, no livro de Gênesis, se nós formos olhar os parentes de Abraão, como eles viviam, e formos estudar o contexto daquela época, eles tinham vários deuses. E Abraão foi o primeiro a adorar esse Deus único. Eu creio que ele era um devoto daqueles deuses, procurava um Deus verdadeiro e encontrou. Foi encontrado pelo Senhor, né? Então é necessário que eu queira conhecer esse Deus. É necessário que eu queira ouvir esse Deus. É necessário que eu queira compartilhar das experiências desse Deus. É necessário que eu ame esse Deus como um verdadeiro pai e amigo. Portanto, não existem segredos entre eu e Deus. Por último, é necessário que eu invista no projeto de Deus. Abraão fez isso. Deus o chamou para um projeto que era desconhecido para ele. No entanto, ele pagou o preço de investir nesse projeto de Deus. E eu creio realmente, irmãos, que quando nós nos predispomos a investir no projeto de Deus, nós teremos bênção. Nós temos visto vários ministérios de pessoas que as pessoas diziam assim, isso não vai virar nada, isso não vai acontecer, é impossível acontecer alguma coisa. Deus tira a possibilidade do impossível. Os irmãos mesmo aqui da Monte Sinai conhecem a nossa realidade, era uma realidade impossível. Deus tem feito dessa realidade possível, porque os irmãos abraçaram esse projeto de Deus. Quando não existem segredos entre a minha pessoa e esse Deus, quando eu boto fé no projeto divino, né, eu estou investindo. Quando eu amo esse Deus, a sua vontade está acima de qualquer outra vontade, ambição ou apego. Quando eu quero partilhar das experiências desse Deus, a minha visão de reino de Deus se amplia. Não fico olhando para o meu umbigo. Meu olhar será um olhar abrangente para toda a humanidade.
E eu convido você, homem da Igreja Batista Monte Sinai, a refletir nesse dia que denominamos Dia dos Pais e desejar ser como nosso irmão Abraão, um homem que se dispôs a conhecer esse Deus maravilhoso, pagou o preço por investir nesse projeto glorioso, que é o resgate da humanidade das garras de Satanás. Meu irmão, Deus conta com você. Os anjos não virão aqui mudar a situação do nosso mundo perdido. A igreja, que é o grande projeto de Deus, conta com você para a consecução desse projeto. A sua família, mais do que ninguém, depende do seu envolvimento nesse projeto de Deus. Nesse lindo domingo, lembre-se, Deus se fez conhecido a você com um propósito. Em primeiro lugar, amar a sua esposa e filhos. Não somente amar de palavras, mas amar na promoção de santas atitudes. É isso que um pai faz. Um pai ama, dá a sua vida pela sua esposa e pelos seus filhos. Amar ao seu próximo, que é o que tem faltado em nós cristãos. Nós temos falado muito de amor, mas o nosso próximo às vezes está tão próximo de nós, dependendo do nosso amor, das nossas atitudes de amor, né? E muitas vezes nós não fazemos nada. Eu te convido a amar o seu próximo, como você ama você mesmo. Por último, eu convido você a amar a tua igreja, que é a coisa mais sagrada que o Senhor deixou como projeto. Nós batistas não cremos em sacramentos, né? Dizemos que não cremos, mas sacralizamos um monte de coisa, né? Deveríamos sacralizar a igreja. A igreja é sagrada. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Ela é uma santa. Ela é a santa igreja. A santa igreja batista, né? Vamos amar homens, vamos amar a nossa igreja, dar a nossa vida por ela. E se o mundo existir mais 2000 anos, que nós sejamos referencial para aqueles que vierem lá na frente, vão estar falando, essa igreja teve homens que abraçaram o projeto de Deus. Se você investir realmente nesse projeto de Deus, eu tenho certeza de que, como Abraão, abençoará todas as famílias da terra. Que Deus lhe dê um feliz Dia dos Pais. Que os seus filhos se regozijem de estar com você nesse domingo. Que a sua esposa tenha prazer de estar com você nesse dia que é dedicado a você, pai, homem batista. Que Deus te abençoe.